Boa noite, pilhado. Você tá nervoso, né? Poxa vida. Ah, mas não dá, Fábio, não dá. Não dá pra levar na normalidade. Tá com saudade Brasil, do Tite? juro, a seleção brasileira, ela virou a seleção de Moçambique. Virou isso. E não vem falar do Tite não, que era uma bosta também. Você não tá Foi com eliminado pela Bélgica, foi eliminado pela Croácia, não jogou nada nas Copas do Mundo que teve. E na É eliminatória? uma bosta há muito tempo. E na eliminatória? Começou. Quem quer saber de título de eliminatória, Flávio Prado? O Flávio Prado ironizou o pilhado ali após a derrota do Brasil para a Argentina por 4-1. Lembrando, perguntando se ele tinha saudade do Tite, o clima deu uma esquentada. Rapaziada, inscreva-se no nosso canal de polêmicas aqui na mídia esportiva, deixa o seu like e bora ver essa pequenina discussão aí no bate-pronto. Seleção brasileira foi isso dentro do Monumental de Nunes. E aí, quem falou muito se lascou. O próprio Otamendi falou ali no ouvidinho. Falaram muito. E é uma seleção brasileira que, infelizmente, não tá em fase para falar. Não tá em fase para tirar onda com ninguém. Porque a seleção brasileira hoje, ela não tira onda com ninguém. Diante das últimas Copas do Mundo, ela não tira onda com ninguém. Diante da última Copa América, ela não tira onda com ninguém. Diante da bosta de futebol que a seleção brasileira vem jogando nos últimos anos, infelizmente, porque eu gosto de provocar, eu gosto da zoeira, não pode provocar ninguém. A primeira coisa que tem que fazer essa seleção brasileira é tomar vergonha na cara. É devolver pro torcedor a animação de ver jogo da seleção brasileira. Porque eu tava aqui com meu tio Tuca, com a tia Isa na minha casa, que estão visitando meus pais, com a família toda, meu pai, minha mãe, minha esposa. A vontade era de dormir, vendo esse show de bola que o Brasil levou da Argentina. Gente, foi ridículo. O Brasil foi colocado na rodinha, o Brasil foi feito de bobo, o goleiro da seleção brasileira, com todo o respeito ao Bento hoje, parecia goleiro de totó. Tudo que ia no gol entrava. A saída dele no primeiro gol, a saída dele no terceiro gol, e num chute sem ângulo, ele nem tem esticado o braço para defender, aquilo ali a gente tem que falar. Hoje, do goleiro ao ataque, a seleção brasileira foi uma vergonha. Se o Rafinha disse que ia dar porrada, se necessário, dentro de campo e se necessário fora, foi uma porrada que essa seleção brasileira levou. Foi um soco na cara que essa seleção brasileira levou. E sem a Argentina tirar onda. A Argentina sabia. O que a gente tem? Futebol. Então deixa eles falarem, deixa eles tirarem a ondinha deles, porque o que a gente tem é futebol. E aí, o Brasil passa vergonha, o Brasil, mais uma vez, a seleção brasileira é chacota mundial, não foi um 7-1, mas foi quase isso. Foi quase, porque a Argentina teve chance de fazer mais, e o Brasil não teve chance de fazer nada. E aí, com todo respeito a todos os jogadores, eu sei que vai cair em cima do Dorival. Dorival merece todas as críticas, mas os jogadores também. Porque pedem Endrick não fez nada. Pedem Vinícius Júnior não fez nada. Falam do Rafinha, não fez nada. Então, nenhum jogador da seleção brasileira jogou. O primeiro gol, o Almada gira como quer em cima do Marquinhos. Aí André, Murilo, que atuação péssima do Murilo, gente. Meu Deus, esse se queimou de vez na seleção brasileira. Que atuação péssima do André. Que atuação péssima do Arana. E ali todo mundo, Arana e Murilo, se enrolando, Bento saído errado. O Brasil hoje foi uma bagunça que retrata o que são os últimos anos da seleção brasileira. E o bom daqui do Canelada, o bom daqui da Jovem Pan, é que, graças a Deus, a gente não tem que babar ovo de ninguém. Graças a Deus, aqui,
Não vai ter babação de ovo de seleção brasileira. Não vai ter babação de ovo de Edinaldo Rodrigues, de CBF. Por quê? Aqui, graças a Deus, eu não preciso fazer entrevistinha com o jogador, eu não preciso ter entradinha na Granja Comari, eu não preciso ganhar credencial, eu arrumo ingresso do jeito que for. Se precisar, eu compro para trabalhar em jogo da seleção brasileira. Eu não preciso ficar pedindo esmolinha para ganhar ingresso. Eu não preciso ficar pedindo para entrar em treino. O que tem que ser falado é a verdade. E a seleção brasileira hoje é um lixo. É um lixo. Os caras não correm. Os caras, além de ruins, são acomodados, pô. Olha o que a gente viu hoje. É sério que a gente vai levar isso na normalidade? É sério que a gente vai achar normal ser humilhado pela Argentina como a gente foi hoje? Só que amanhã, tenho certeza, muitos não vão querer criticar tanto, muitos não vão querer falar o que está acontecendo com o futebol brasileiro, mas a gente precisa acordar. A gente precisa ver que se continuar com essa mídia de babação de ovo, se continuar com essa mídia que precisa bajular jogador para ganhar entrevista, graças a Deus hoje a gente não precisa disso aqui, eu não vou. Inclusive muitos jogadores se afastaram de mim. Por quê? Porque às vezes a gente tem que criticar, gente. Tem que criticar. A gente tem que falar a verdade. O futebol brasileiro está entrando numa decadência surreal, onde a gente está virando piada. Então, alguma coisa precisa acontecer. Porque o Edinaldo Rodrigues ganhou com unanimidade a eleição da CBF agora. Unanimidade. Ele foi eleito. Pra gente ver essa bosta de futebol que a gente vê na seleção brasileira. Juro, é constrangedor. Eu trabalhei a vida inteira com futebol e eu sinto vergonha. Eu tenho amigos na imprensa argentina que me mandam mensagem, me sacaneiam, debocham de mim e eu tenho que aturar. Eu tenho que aturar. Olha o Leãozinho, porque como eu falei no começo do programa, é leão pra falar e foi gatinho dentro do campo. Outra coisa, com todo respeito ao Rafinha, falou que ia pra porrada, falou que ia brigar, falou que ia bater dentro e fora de campo. Não fez nada em campo. E quando o bicho pegou, ainda foi saindo. Ainda correu. Quando os caras da Argentina foram pra cima dele, ainda correu. Então não fala. Se é pra falar e não fazer, não fala. E hoje eu falei, eu gosto de jogador que fala. Eu não acho errado falar, não. Tem que ter personalidade. Mas a personalidade principal é dentro do campo. Então, que vergonha de ser brasileiro hoje, pelo que fez essa seleção brasileira. Que vergonha de ver o futebol brasileiro virando chacota e de ver o nosso maior rival fazendo rodinha de bobo com a seleção brasileira hoje. Essa Argentina, que até pouco tempo não ganhava nada, começou a ganhar tudo, faz uma geração vitoriosa, faz uma geração que joga bola e a nossa seleção brasileira entregue. Agora 126 mil pessoas com a gente aqui no YouTube, graças a Deus, porque 130, porque as pessoas gostam de ver verdade. Se quer babação de ovo, se quer, ai, a Argentina é uma grande seleção, ai, a seleção brasileira, se quer babação de ovo, pode mudar, pode ir embora. Pode ir lá para quem tem que bajular a seleção brasileira, para quem tem que bajular jogador, aqui não precisa. Então, Flávio Prado, Bruno Prado, Fábio Piperno, não dá tesão de torcer para a seleção brasileira. A gente faz propaganda aqui muitas vezes, né, do feno grego, a gente faz propaganda aí de remédio, de produtos para ereção, não faz? Então precisa tomar esses produtinhos para ter algum tesão para ver jogo do Brasil. Porque eu tô quase desistindo. É constrangedor e vale dizer, tá? Eu não sei se ele vai deixar eu falar nome, mas um grande amigo, que foi um grande nome da seleção brasileira, pentacampeão do mundo, inclusive, falou comigo durante o jogo e disse, irmão, eu tô sofrendo. É sofrível ver esse jogo. E eu concordo.
Não dá mais pra ver jogo da seleção brasileira. Aí depois, Bruno Prado, aí depois, Flávio Prado, vocês falam pra mim, pô, pilhado, tu nem viu o jogo. Pô, pilhado, você nem tava vendo o jogo. Eu vou parar de ver mesmo. Eu vou jantar, eu vou pra praia. Sabe por quê? Porque depois é só eu ligar pra alguém e perguntar assim, ó, como é que foi o jogo da seleção brasileira? Que eu sei que eu vou escutar, foi uma bosta. O Brasil não fez nada. Pronto. Aí eu consigo curtir um pouquinho mais a minha vida, que eu já curto. Também não sou mentiroso. Já dou uma curtidinha a mais e chego no programa pra falar o de sempre. Que o Brasil não fez nada, que os jogadores só jogam nos clubes e que a seleção brasileira hoje é o retrato do vexame, Flávio Prado. Boa noite, pilhado. Você tá nervoso, né? Poxa vida. Ah, mas não dá, Flávio, não dá. Não dá pra levar na normalidade. Tá com saudade o Brasil, do Tite? juro, a seleção brasileira, ela virou a seleção de Moçambique. Virou isso. E não vem falar do Tite não, que era uma bosta também. Você não tá foi com eliminado pela Bélgica, foi eliminado pela Croácia, não jogou nada nas Copas do Mundo que teve. E na É eliminatória? uma bosta há muito tempo. E na eliminatória? Começou. Quem quer saber de título de eliminatória, Flávio Prado? Então por que você tá reclamando? Esse jogo é de eliminatória, pô. Porque eu fui humilhado pela Esse Argentina. jogo é de eliminatória. É Não, a mesma coisa. mas não é- Ganhar ou perder é a mesma coisa. O Brasil Mas não está é competição. classificado. Não esquenta Não a é cabeça. competição. Fique tranquilo. É Quando o Brasil humilhação deitava pra na Argentina. eliminatória, todo mundo dizia, não vale nada, só vale na Copa. Então agora é a mesma coisa. Se ficar em sexto, sétimo, for pra repescagem e ganhar, vai pra Copa, fica tranquilo. Ô, Flávio, mas não é competição, Flávio. É humilhação pra Argentina, pô. A gente foi humilhado. Juro, foi quase um 7-1, cara. Pelo futebol que a gente jogou, o jogo de hoje foi quase um 7-1. Jogadores sem esboçar reação, jogadores frouxos, que falaram muito e quando o bicho pegou, a Argentina cresceu. Pronto, a Argentina não falou que ia dar porrada dentro e fora. Deu porrada dentro e fora. Porque quando o bicho pegou também, os brasileiros foram pra trás. Os brasileiros... Ninguém fez nada, ninguém foi valentão na seleção brasileira. Então o que eu falo é isso, é que o que a gente viu hoje foi quase um 7-1, ou vocês discordam de mim? Cara, foi humilhante. Poderia ter sido 5, poderia ter sido 6, e o único gol que o Brasil fez foi na cagada. Porque foi uma bola roubada num erro do Romero. O Brasil não fez nada, Flávio. A minha irritação não é eliminatórias. Claro que vai classificar. Agora, é a humilhação. É a chacota que virou o futebol por isso brasileiro. que eu falei, o Tite humilhava os caras, né? E agora tá esse sufoco aí, mas tá tudo bem. Fique tranquilo que vale a Copa. Chega na Copa, aí vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai ganhar, se vai perder. Agora, hoje foi humilhante, o jogo era para ser mais do que os 4-1 que foi. E o Brasil não se acertou. O Matheus Cunha, eu acho que ele ganhou a posição, apesar do resultado. Ele foi um dos poucos jogadores que conseguiu se destacar. A defesa totalmente bagunçada, com muita dificuldade, falta total de entrosamento. O próprio Bento, que fez algumas defesas importantes, errou algumas saídas de bolas importantes. O time do Brasil não conseguia colocar a bola lá na frente, os atacantes ficaram isolados, e a Argentina tocou na bola. Povoou o meio-campo com jogadores de alto nível, tocou bola, deitou e rolou, e realmente o resultado não condiz com o que foi o jogo. Igualzinho o outro jogo, quando o Brasil ganhou da Colômbia e não mereceu ganhar. E hoje, da mesma forma, perdeu de 4, poderia ter perdido de mais. Foi uma atuação muito ruim da seleção brasileira. E ó, pra você que tá na TV, tem também canelada quinta-feira depois da final do Paulista na TV Jovem Pan, hein? Tem canelada depois da final do Paulista na TV Jovem Pan também na quinta-feira. Vamos começar a fazer pós-jogo na TV Jovem Pan, tá? Agora, o negócio é o seguinte, né? Eu quero saber o seguinte, porque só se fala nisso. Dorival Júnior merece ser demitido? Eu vou dar aqui a minha opinião. Dorival Júnior nem mereceria ter sido o treinador da seleção brasileira. Pronto, eu já começo por aí. Eu não sou covarde, eu falei isso desde o começo. Eu falei que eu não achava treinador para a seleção brasileira. Eu falava que o treinador da seleção brasileira, na minha opinião, tinha que ser o Jorge Jesus. Eu dizia na época, e agora tá claro, gente. Tá claro, não dá. Agora, tem essa situação. Ele escalou o Brasil com 2 meias para enfrentar a Argentina fora de casa. Uma Argentina que domina meio campo.
Uma Argentina que tem jogadores ali que hoje tem um meio-campo muito entrosado. E aí é o que eu falo, não tem como você defender o Dorival Júnior no dia de hoje. Foi um baile da Argentina, foi um show da Argentina. Detalhe, abre um parêntese, é a mesma coisa que a gente falar assim, ó, foi um baile do só pra contrariar sem o Alexandre Pires. Foi um baile do revelação sem o Xande de Pilares. Eu sei que os dois já saíram, mas eu tô dando exemplos aqui. Foi um baile do Guns N' Roses sem o Axl Rose. Por que eu tô falando isso? Porque o Messi não tava em campo. O Lautaro não tava em campo. Os dois principais nomes da seleção argentina, eles não estavam em campo. Eles deviam estar lá se coçando no sofá, tranquilinhos, rindo da cara da seleção brasileira. Falando tipo assim, deixa a nossa garotada dar o show, deixa a nossa garotada brincar. Gente, foi ridículo. E aí é o que eu falo. Eu acho que não tem mais como o Dorival ser o treinador da seleção brasileira. A minha opinião. Também não vou fazer como muita gente, como disse o Mauro César Pereira aqui, para fazer lobby para tirar o Felipe Luiz do Flamengo, não. Não. Que tem muita gente da imprensa paulista louca para tirar o Felipe Luiz do Flamengo. Louca. Não é. Não é muita gente que diz que ele é um treinador novo. Deixa ele ganhar experiência. Tá aí, rapaziada. O clima é quente aí, pós o vexame do Brasil aí com a Argentina, né? O Flávio Prado ironizando ali o pilhadinho, né? Que tanto lutou pela saída do Tite, né, galera? A gente que passou 2 eliminatórias com o Tite voando aí nas eliminatórias, né? E foi ele sair e a gente agora viu que era feliz e não sabia na seleção brasileira. Eu quero que você deixe sua opinião aí nos comentários sobre esse pequenino debochada do Flávio Prado em cima do pilhado, tá? Mais polêmicas eu trago aqui pra vocês. Fiquem com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo.